é a seguinte: pegar experiências humanas, eternas, válidas, constantes, perenes, e traduzir isso numa linguagem estável, quase que, entre aspas, cristalizada, que toda hora que a gente precise, a gente possa ir lá nessa expressão artística, a saber, né? Pintura, escultura, teatro, texto, romance, cinema, que a gente possa ir até a peça artística, para que a gente, olhando para aquela experiência humana, a gente consiga estabilizar a nós mesmos, ou seja, a gente vai se livrando desse reino e desse domínio do caos, desse reino e desse domínio da insegurança, da incerteza, através da apreciação artística. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês agora aqui, por exemplo, sobre a raiva. Eu queria que vocês descrevessem para mim a raiva. Vocês sabem quando vocês estão sentindo raiva, ou quando é só uma irritação, ou quando é ódio profundo, ou quando é uma coisa direcionada ao outro, ou quando é direcionada a mim? Vocês sabem responder isso? Olha, é uma pergunta. Talvez não. E não é estranho que não saiba. Olha, a gente não tem educação, a gente não tem uma educação afetiva através das artes cênicas que de fato valha. Portanto, eu não vou desativar o chat, tá bom? Eu vou deixar ele aqui direito, beleza? Então não me peçam para desativar o chat, porque eu não vou desativar, tá bom? Então, quando a gente tinha artes cênicas no colégio, a gente olhava para aquilo lá e falava, beleza, que bom, é recreio, é brincadeira, não é nada demais, porque de fato não era nada demais. A nossa educação artística de colégio é terrível, né? Os professores de artes que a gente teve, olha, na melhor das hipóteses, eles ensinaram pra gente história da arte, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. O mais comum é que esse professor, ele não tem a mínima ideia do que são as artes também, né? Ele tem a mínima ideia do que são as artes. E não consigam educar o seu aluno para que esse seu aluno consiga, ao ter contato com uma peça artística, né, a saber, como eu já disse, o teatro, a poesia, o romance, as artes plásticas, o cinema, ao entrar em contato com essa manifestação artística, esse aluno consiga estabilizar os seus afetos, estabilizar a sua percepção intelectual. Isso deveria ser a função da arte. Essa deveria ser a função pedagógica das artes cênicas que a gente tem no colégio, que a gente teve no colégio. Mas não foi isso que aconteceu com a gente. De tal modo que a gente não sabe mesmo, né? A gente não tem muita ideia. Se eu pedir para você distinguir o que é raiva, o que é ódio, etc, etc, a gente vai ficar uma confusão danada. A gente não sabe exatamente o que está ali dentro da gente. Ou seja, a gente não teve educação, né? A gente não teve uma educação artística. Isso é a função do artista. A função do artista é educar a sua audiência, para que a sua audiência possa se reconhecer, reconhecendo aquela expressão perfeita e cristalizada através de uma peça. Isso é a função do artista. Ora, os nossos artistas, eles não cumprem essa função de libertar o espírito humano. Entenda que isso é a função do artista. Qual é a função do artista? A função do artista é abrir guerra contra o reino da tirania da carne. Ou seja, esse mundo que parece sempre confuso, que parece sempre decomposto, que parece sempre traiçoeiro, porque não é estável, ele é vencido através do ofício do artista, que pelo seu amor e engenho dão pra gente uma percepção eterna desses movimentos humanos. E, portanto, quando o homem vulgar, ou seja, eu e você, quando a gente contempla uma peça artística, a gente começa a se livrar desse domínio, desse reino da carne, e começa a elevar o nosso espírito para um domínio, para um reino de estabilidade, de segurança. Isso é o que o artista faz.